Você viu o título do nosso vídeo? Mas antes de a gente falar sobre o assunto do vídeo de hoje, você já viu os 5 vídeos que eu fiz sobre a cloroquina e hidroxicloroquina no seu uso na Covid-19? Não? Se você ainda não viu, vai lá e veja. São 5 partes, né? Eu dividi parte 1, parte 2, 3, 4 e 5. E veja, é muito bom porque realmente eu tenho certeza que você vai começar a entender um pouco mais ligado à ciência ou ao momento o que está acontecendo com a hidroxicloroquina em relação a tratar a Covid-19. E se você gostou mesmo, você já se inscreveu, não é? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. E se você já se inscreveu, bota toda a família para se inscrever, tá bom? Ok, vamos continuar aqui. É o seguinte, eu queria falar primeiramente sobre a fosfetanolamina, antes de eu falar sobre a hidroxicloroquina. Primeiramente, a fosfetanolamina tem uma bela história. E aqui eu gostaria de homenagear um grande pesquisador, que é exatamente o professor Dr. Gilberto Chierici, que não está mais entre nós, que Deus o tenha, né? Ele fez um belo trabalho, um coração humano, ele é humanista. Olha só, ele sintetizou a molécula, né? A fosfetanolamina sintética, através do óleo de mamona, até porque, olha só, nós produzimos fosfetanolamina. Por isso ela é chamada de fosfetanolamina sintética, ok? Olha só, ao sintetizar em 1980, durante 20 anos ele ficou, depois de fazer estudo em animais, é claro, foi feito em camundongos que tinham câncer de pele. Então, o resultado foi promissor. E a partir de então, eles decidiram dar esses medicamentos em pacientes com câncer. O grande problema da fosfetanolamina é que foi usado como uma panaceia contra o câncer. Ó, deixa eu falar uma coisa. O câncer, ele tem muitos tipos. Quer ver um exemplo? O câncer de mama. Você tem aproximadamente 10 tipos. Você reparou que o estudo foi feito em animais que tinham câncer de pele. Não era câncer de próstata, não era câncer de mama, não era câncer no cérebro, não era câncer de pâncreas. Você entende? Era câncer de pele. Preste atenção, a fosfetanolamina teve até uma lei. 26 deputados fizeram um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que chegou na mesa da presidente Dilma na época, em 2016, e 3 dias antes da votação do impeachment da presidente Dilma lá na Câmara dos Deputados, ela sancionou a lei. E essa lei é a Lei 13.269, do dia 13 de abril de 2016. Essa lei, na verdade, ela autoriza o uso da fosfetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. A neoplasia maligna quer dizer câncer. Repare bem, essa lei não diz que apenas os pacientes com câncer terminal. Não. Essa lei fala de pacientes com câncer. Então, não importa se foi diagnosticado com câncer agora maligno, mesmo que não seja caso terminal, essa lei diz que você pode usar fosfetanolamina. Mas é claro, a Associação Médica Brasileira entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no dia 16 de abril. E essa lei, ela tem a sua eficácia suspensa. Mas eu quero falar uma coisa sobre ela. Na verdade é o seguinte, no artigo 4 dessa lei, está escrito o seguinte: ficam permitidos a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfetanolamina sintética direcionados aos usos de que trata esta lei, independentemente de registro sanitário. Em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca dessa substância. Os estudos foram feitos, os estudos clínicos foram feitos. 72 pacientes durante 8 meses, no 8º mês, foram parados os estudos. Por quê? Porque os pacientes só pioravam. Não havia nenhuma eficácia em relação ao câncer. Mas um paciente melhorou. Ele tinha melanoma. Eu queria aqui até chamar a atenção, se alguém está me ouvindo, tem relação com pessoas que estão tratando da fosfetanolamina, eu queria dizer o seguinte: em animais, foi comprovado que ele tratou a
o câncer de pele. Em seres humanos, com 72 pacientes, o único efeito que ele apresentou foi no câncer de pele também. Os pesquisadores não souberam explicar, mas pode, de repente, trilhar essa via, quem sabe? Quem vai dizer isso? Os estudos clínicos. Mas aí você vai falar, mas ANC, as pessoas curaram, qual o problema? Eu vou dizer, a gente cura com qualquer coisa, inclusive com água, com fosfetanolamina, com hidroxicloroquina, com paracetamol, a gente cura sim. Mas o que determina que aquilo é um medicamento são os testes clínicos. Ah, mas curou, não é medicamento? Não, se curou é remédio por enquanto. Repare bem, nem todo remédio é medicamento, mas todo medicamento é um remédio. Você entende? Por exemplo, você está com dores lombares, de repente bastou uma massagem, você ficou bem. O que é isso? É remédio, mas não é medicamento. Então, não é porque essa substância curou alguém que ela é medicamento. Para ela ser medicamento, ela tem que apresentar exatamente esses estudos robustos que eu falei para você, que eu estou editando um outro vídeo que depois vocês podem ver na próxima vez no meu canal. Simples assim. Repare bem, a fosfetanolamina não tem nenhuma evidência científica. Ah, mas tem evidência de cura. Sim, eu concordo com você. Mas evidência científica não tem. Será que a gente precisa de evidência científica se a gente já está sendo curado? Mas espera aí. Quantas pessoas curaram? Ah, tem muitas pessoas que curaram. Beleza. Agora, a pergunta é, quantas pessoas tomaram fosfetanolamina e não curaram? É isto que nós estamos falando. É essa comparação que é importante. Porque, olha só, essa lei, ela não diz que o paciente é estágio terminal. Não, ela diz o paciente com câncer. Quer ver? Vou ler um artigo aqui só para você entender. O artigo 2 diz o seguinte: poderão fazer uso da fosfetanolamina sintética, claro, por livre escolha, pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que observados os seguintes condicionantes. Aí tem lá 2 incisos. Neoplasia maligna não quer dizer câncer terminal, tá? Neoplasia maligna quer dizer câncer mesmo. Claro que também tem um artigo aqui que diz o seguinte, um parágrafo único desse artigo que diz o seguinte: a opção pelo uso voluntário da fosfetanolamina sintética não exclui o direito de acesso a outras modalidades terapêuticas. Mas essa lei está dizendo que se o paciente é o paciente que escolhe, não é nem o médico que escolhe, é o paciente que escolhe. Você entende? Está aqui, ó. Poderão fazer uso da fosfetanolamina por livre escolha a pacientes diagnosticados. Então, o médico pode até dizer, não, o paciente pode dizer, não, eu só quero usar fosfetanolamina. Você entendeu? Mas olha só, claro que o paciente pode usar fosfetanolamina e pode usar os medicamentos terapêuticos, mas às vezes os medicamentos que já foram ditos que tratam, não estão tratando. Mas de repente a fosfetanolamina, usando-a, ela está tratando. Você entende? Mas nós precisamos da evidência científica. Se está curando, então vai demonstrar. Por quê? Porque as fases de estudo para comprovar, de ensaios clínicos, para poder comprovar que aquela substância é um medicamento, gente, é seguro e é robusto. A gente evita qualquer interferência. Só para te dizer uma coisa, preste bem atenção. Na hora de alocar os pacientes no grupo controle e no grupo de intervenção, ou no grupo que vai tomar o remédio, ou a droga que está sendo experimentada, se você não ocultar isto, o que quer dizer ocultar nesse momento? Quer dizer, por exemplo, que o paciente não sabe a qual grupo ele pertence. E os médicos que estão nesse estudo, eles não sabem para qual grupo vai cada paciente. Então eles também não sabem para qual grupo está o paciente de controle ou o paciente que está tomando o remédio. Ele não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o médico sabe, nesse exato momento, qual é o paciente que vai para o grupo controle e qual que vai para o grupo de tratamento, deixa eu te falar uma coisa.
quando ele sabe, o desfecho é positivo, 30 a 40%. Você entendeu? 30 a 40%, só por causa disso, 30 a 40% do resultado não vale a pena, não tem robustez nenhuma. Você entendeu? Então não adianta a gente dizer porque a fosfetanolamina tratou 20, 30, 40, 50, 60, que realmente trata. Você comparou a fosfetanolamina com o controle? Ou seja, você comparou de repente com um placebo? Ou de repente você comparou com... Se você quer saber sobre placebo também, explico lá, tá? No outro vídeo que eu estou editando. Você comparou com os outros medicamentos? Não precisa comparar porque eu parei de tomar e eu estou bem depois que eu tomei a fosfetanolamina. Tudo bem, eu não duvido e ninguém duvida. E é muito bom mesmo em que isso aconteça. É de graça, sabe? A fosfetanolamina é de graça. Que bom que isso aconteça. Não, os estudos não estão demonstrando. Você pode até dizer que é uma teoria conspiratória, tudo bem. Mas deixa eu te falar, quando foram feitos os estudos, havia alguém da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que para poder acompanhar, havia também alguém do laboratório do professor Gilberto, para poder acompanhar os estudos. Apenas aquele que apresentou, que tinha, apenas dos 72 pacientes, aquele que tinha câncer de pele. Por isso eu estou chamando aqui atenção. Se alguém trabalha nesse estudo, que tente realmente acompanhar essa linha do câncer de pele, melanoma em relação à fosfetanolamina. Quem sabe pode dar certo. Então, qual a relação da fosfetanolamina com a hidroxicloroquina? É que, de tal maneira que a fosfetanolamina não tinha estudos comprobatórios científicos, da mesma maneira, por enquanto também nós não temos estudos, evidências científicos em relação à hidroxicloroquina. Você vai me dizer, não sei o que é isso, já temos vários estudos. Nós temos o estudo do professor Didier Raoult. Sim, mas não são estudos randomizados. São estudos abertos. Aquilo que eu te falei, 30 a 40% pode estar, na verdade, com uma influência. Ou seja, não é à toa que a comunidade científica ela não está aceitando bem esses estudos. Aí você vai me falar assim, mas então o que estão tratando? Deixa eu te falar uma coisa. Quando foi que começaram a tratar com hidroxicloroquina? Aqui no Brasil? Não. Nos Estados Unidos? Não. Aonde? Na China. Eu já falei nos outros vídeos. Na China, vou repetir, na China e também na Coreia do Sul, nas diretrizes médicas de emergência, tá lá bem bonitinho com todas as doses. Então não adianta o que a gente está fazendo aqui, essa loucura toda, não podemos fazer isso. Sabe o que a hidroxicloroquina é? A hidroxicloroquina é mais um medicamento experimental para poder combater a Covid-19. Só para você entender, nós temos muito mais estudos randomizados que dizem que, na verdade, essa eficácia ela não tem tanta eficácia assim na Covid-19. Você entendeu agora? Do que estudos que não são randomizados. Ah, mas ADC, tem gente que comprou, que tomou, tem até gente importante, que são gente conhecida, que tomou e curou. Eu não duvido. Pode até curar 50, 100. A única coisa que nós precisamos é comprovar que realmente essa cura que vem, esse tratamento que vem do uso da hidroxicloroquina é verdadeiramente científica. Você vai dizer, não precisa. Então, deixa eu te falar uma coisa. 85% dos pacientes que adquirem a Covid-19 não precisam de hospitalização. Não precisam. O mundo inteiro sabe disso.
às vezes não tem nem sintomas. Outros têm sintomas, mas se recuperam muito bem. Basta tomar água e às vezes comer bem. E outros desenvolvem às vezes uma tosse seca, às vezes dificuldade de respirar, febre, e se recuperam tranquilamente. Repare bem, não precisaram tomar hidroxicloroquina, mas se recuperam 85%. Agora vem cá comigo. Já que se recuperam sem tomar nada, se eu der paracetamol, vai se recuperar? Vai. Dipirona, vai se recuperar? Vai. E se eu der, por exemplo, um corticoide, vai se recuperar? Vai se recuperar. E se eu não der nada, vai se recuperar? Vai se recuperar. 85% das pessoas. E aí, vem cá, se eu der hidroxicloroquina, vai se recuperar? Vai. Então eu te faço uma pergunta. Quem te diz que é somente a hidroxicloroquina que recupera essas 85% de pessoas? Ah, mas espera aí, tem pessoas que vão para ser hospitalizadas, que tomam hidroxicloroquina e melhoram. Eu não duvido, é verdade. Melhoram mesmo. Agora, usaram apenas hidroxicloroquina ou tinha outros medicamentos? Tinha outros medicamentos? Quais eram? Será que usando hidroxicloroquina com outros medicamentos, realmente a pessoa é bem tratada? E se a gente tirar a hidroxicloroquina e colocar um outro medicamento que parece com a hidroxicloroquina, que faz o mesmo efeito quase que a hidroxicloroquina no organismo? De repente um anti-inflamatório. E se a gente experimentar metotrexato? E se a gente experimentar uma outra medicação? Você entende? E aí entra o quê? Entra os ensaios clínicos. Perfeito. Repare bem. No mundo tem 74 países, a razão de 50 estudos, ensaios clínicos randomizados, que estão trabalhando. Inclusive aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 2 a 3, se não me engano. A Fiocruz faz parte. Ou seja, peraí, eu não estaria feliz de ver que tem tudo isso. Até inclusive no meu país está sendo estudado exatamente se a hidroxicloroquina realmente tem eficácia na Covid-19. Gente, isso é maravilhoso. 74 países. Então, como é que eu não vou esperar isto? Então, repare bem, vou repetir. Não é do Brasil a hidroxicloroquina. Não é o mérito do Brasil, não é o mérito de ninguém daqui do Brasil. Não é o mérito do Trump dos Estados Unidos. Não é o mérito de ninguém, nem daqui nem dos Estados Unidos. É o mérito dos cientistas, primeiramente chineses, sul-coreanos. Por quê? Porque eles começaram com isso. É o mérito dos cientistas que já escreveram sobre isso. Olha só, quando foi que começaram a usar hidroxicloroquina? Na China, eu já falei isso várias vezes. Na China, na Coreia do Sul, lá nas diretrizes dele, tá lá. São quantos países estão usando? Tem vários países que estão usando a hidroxicloroquina. Como? Desde o início? Não, não precisa desde o princípio. Quem está usando? Polônia, por exemplo, está usando. A Polônia está usando. Você acha? A Itália usou, a Espanha usou, eles estão usando. Como? Na emergência. Deixa eu te falar. O médico tem total autonomia de tratar o paciente dele. Diante de uma Covid-19, ele não sabe o que fazer. Uma nova doença. Ele vai tratar os sintomas. Ele sabe que, de repente, se eu parar a inflamação aqui, eu posso ter um bom resultado. Ah, a pessoa está com pneumonia. Ele vai usar aqueles medicamentos que são usados para tratar a pneumonia. Ele vai usar antirretrovirais. É uma doença nova. Veja os meus vídeos, se não me engano, no 5º ou no 4º vídeo eu falo sobre isso. Vou repetir. Não é mérito de ninguém. Temos que esperar a ciência. Ah, mas a gente vai esperar se não vamos usar. Não, a gente vai usar no protocolo. Protocolo médico, emergencial. O interferon, por exemplo, ele tem muito mais efeitos em recuperar pacientes do que, por exemplo, a hidroxicloroquina. Ah, mas eu estava com sintomas, eu tomei. Tudo bem, mas lembre-se,
85% das pessoas não precisam se hospitalizar. Ah, mas aqueles que precisam se hospitalizar, a gente usa tudo. O médico usa tudo. Tudo que está no protocolo médico naquele momento. Inclusive a hidroxicloroquina. Você entendeu? Se amanhã a hidroxicloroquina realmente, vamos dizer assim, depois os estudos vão demonstrar que a hidroxicloroquina realmente trata a Covid-19. Isso quer dizer que a gente vai abandonar todas as outras drogas e a gente vai usar só a hidroxicloroquina? Claro que não. Por acaso, somente a azitromicina é usada como antibiótico? Não. Até na sua própria classe, ela não é a única. Tem outras que fazem parte da classe da azitromicina. Você entende? Por acaso, os antitérmicos, ou seja, os medicamentos contra a febre, só tem paracetamol? Não. Tem dipirona. Às vezes você usa um paracetamol e não dá certo, e você usa uma dipirona e dá certo. Você entende? Isso quer dizer que acabaram as mortes? Olha os Estados Unidos. Olha o que está acontecendo. Olha na Itália, na Espanha. Então, olha só. Essa discussão da hidroxicloroquina, eu acho que ela foi muito dinamizada aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Dê importância à evidência científica. Só para terminar, te faço uma pergunta. Diga-me. Quando a hidroxicloroquina foi lançada no mercado, foi porque alguém disse, ó, a hidroxicloroquina, ela trata a malária, pode usar que eu já fui tratado? Não. Houve estudos que demonstraram que de fato trata malária. A última coisa. O uso indiscriminado de um medicamento leva à resistência do micro-organismo contra aquele medicamento. Assim é a penicilina hoje, tá? Assim também essa própria hidroxicloroquina que a gente está falando, ela já tem, na verdade, o parasita da malária, alguns deles já têm resistência à hidroxicloroquina. Então, gente, por favor, vamos confiar na evidência científica e vamos deixar a equipe técnica, médica trabalhar como trabalhou na China, na Coreia do Sul e vem trabalhando. Nós vamos conseguir, tá bom? Grande abraço.